Por agora chamamos os primeiros convidados de hoje. Um é brasileiro, o outro é português. No entanto, a história de ambos levou-os a viajar até Timor-Leste e a conhecerem um amigo comum. Max Stoll é uma figura incontornável na história do nascimento da então nação de Timor-Leste. Recebam com o vosso forte aplauso Cláudio Savagé e Ricardo Dias. Bem-vindos ao Conversas ao Sul. Que bom que é ter-vos cá esta noite para falar de um homem tão importante quanto foi Max Stoll para a independência de Timor-Leste. Ele que tem um arquivo, ainda hoje o arquivo perdura, e dos quais vocês também são curadores, com imagens marcantes daquela que foi talvez a primeira nação a nascer do ponto de vista do filme e do vídeo. Acompanhámos o nascimento de uma nação. Este arquivo tem hoje um percurso muito importante também para novos movimentos que vamos assistindo um pouco por todo o mundo, mas dá-nos a esperança de que é possível que a sociedade civil, lutando em conjunto, consiga atingir um objetivo. Com certeza, com certeza. O Max sempre bateu nessa tecla e ele tinha certeza de quando ele estava lá, gravando aquelas imagens, que aquilo ia ser uma página, que ia virar a página da história. Por isso ele ficou, por isso ele fica até a noite. Quer dizer, ele grava, depois ele é preso, depois ele volta à noite, pega as fitas... Esconde-as, não é? Esconde no túmulo que ele estava gravando, túmulo esse onde ele está hoje. Ele está hoje... Está no mesmo local físico. Está no mesmo local físico. O túmulo do Max hoje está exatamente no mesmo local onde ele gravou as imagens de Santa Cruz. Foi a homenagem que os timorenses fizeram a ele e... não podia ser diferente. Até porque essas imagens, eu acho que mudaram o curso da história de Timor-Leste e da invasão indonésia na região. Foi através das imagens do Max que o mundo conseguiu perceber o que era o massacre de Santa Cruz e a tragédia que estava a acontecer no país. Um ano depois do desaparecimento do Max, Ricardo, e olhando para este espólio que é invejável, um espólio que não para de crescer, todos os anos ele continua a crescer, podemos assegurar-nos que é necessário revisitar este espólio para contar melhor a história de Timor-Leste, mas não só, para contar a nossa história enquanto humanidade. O manancial que existe de imagens sobre a criação de um país, sobre questões sobre a política interna, sobretudo, é uma coisa única mesmo, a nível do mundo, acho eu, quer dizer. E é um espólio que tem sempre mais para descobrir. É sempre possível reinventá-lo. Aliás, os dois têm filmes distintos, têm trabalhos distintos que recorrem a imagens deste espólio e conseguem sempre novas abordagens. É necessário prestar mais atenção a este espólio, estudá-lo melhor, porque são muitas horas de vídeo. Um dos sonhos do Max era exatamente esse, era que o espólio dele servisse para a educação e para o estudo de Timor-Leste. Ele acompanhou momentos da resistência, aliás, esteve diretamente com Xanana Guzmão, com os outros líderes da resistência, a gravar horas e horas de filme, a mostrar as condições difíceis em que a resistência timorense se fazia na altura. Olhando agora, já passados alguns anos, sobre a independência do país, podemos dizer que foi um estrangeiro que conseguiu alertar para a questão da importância de tornar Timor-Leste independente? Eu acho que sim. Bom, não tem outra hipótese. Ele estava lá, ele gravou, e ele sabia que a partir da divulgação dessas imagens, ele tinha certeza que as coisas iam mudar. E mudaram. Foi o começo. Eu costumo chamar, e sempre falava quando eu conversava com o Max, que aquele foi o início do fim da ocupação indonésia. A partir dali, tudo foi diferente. E ele tinha essa consciência? Tinha. Ele tinha a consciência de que tinha feito a diferença na história do país? Sabia, mas não era uma coisa assim. Era uma coisa que... Ele tinha consciência, sim, mas não era uma coisa que ele ficasse, enfim... Ele tinha orgulho também disso, certo, é claro claramente. Que tinha. Mas não perdia a humildade, não é? Não, Se deixava nunca. deslumbrar, não. Ele nunca se deixou deslumbrar por isso. É curioso porque os vossos percursos levam-os até Timor por acaso, digamos assim. O Cláudio tinha um programa muito reputado na TV Globo, no Brasil, um programa sobre ecologia, o Globo Ecologia, que durante vários anos esteve em antena aos sábados e domingos de manhã, um programa que se dedicava às questões da sustentabilidade. Aliás, grande parte, ou todo o seu percurso profissional, teve que ver com as questões ambientais. E, de repente, termina este programa e vai para Timor. Vai até Timor. E percebe que era capaz da sua vida passar por ali. Na verdade,
No Globo Ecologia, quando a gente foi a Timor, a gente já estava 12 anos no ar. Já estava há muito tempo. Já estavam 12 anos no ar. E a ida a Timor foi um amadurecimento muito grande para mim e para a equipe do programa também. Eu tinha certeza absoluta. Na minha carreira, eu visitei as ilhas oceânicas do Brasil Sim. todas. Eu ajudei a criar os projetos de conservação marinha, como a tartaruga marinha, o Projeto Tamar, peixe-boi, baleia e outros. E eu já tinha participado disso na década de 80. E eu sabia que toda vez que você chega numa ilha, tem um cheiro muito especial, que é um cheiro de mar, é um cheiro forte de algas. Quando a porta do avião abriu, em 2002... Percebeu que havia ali diversidade. Eu sabia e eu tinha certeza que eu ia voltar. É absoluta. Eu não conhecia nada, não tinha visto nada. E isso, assim, a primeira imagem de Timor que eu tive, a primeira imagem não foi imagem, foi o cheiro. Foi um cheiro de mar e um cheiro gostoso que eu tinha certeza que eu voltaria. E depois eu fiquei imediatamente, quase que imediatamente apaixonado. Foi amor à primeira vista mesmo, porque era um tempo muito importante, onde as Nações Unidas já estavam lá há mais de 2 anos e o mundo inteiro estava ali lutando para reconstruir, começar a construir um país com bases democráticas. E Timor-Leste tem uma coisa assim, o exemplo de Timor-Leste é muito importante, porque apesar de ser um pequeno país, hoje 1.300.000 pessoas, importa, e importa muito quando você vai falar de democracia, Sem dúvida. de liberdade e de direitos humanos. Sem dúvida. Aquele exemplo importou muito. E foi um exemplo muito... Não interessa quantos. E foi um exemplo muito importante para a comunidade de países de língua portuguesa. Aliás, na altura, a própria RTP tinha uma estação de rádio, a RDP Internacional tinha horas dedicadas a Timor-Leste, porque havia esse sentimento de que ali podia-se estar a gerar democracia em pleno início do século XXI, que era necessário ainda levar a democracia aos extremos pontos do mundo. E eu acho que foi essa a riqueza que Timor também deixou, a importância da democracia. O Ricardo conhece o Cláudio em Timor. Pois, eu conheci o Cláudio em Timor, mas já o conhecia. Comecei a vê-lo em 2006, quando estava no Mamirauá, na Amazónia, a estudar o boto vermelho. E eu via em casa da Dona Nilce e do Dalvininho, que eram a Dona Nilce era a curandeira da aldeia, e eles viam o Globo Ecologia, naturalmente. Toda a gente via o Globo Ecologia. Eu também, não é? E de repente chego a Timor, não conhecia ninguém, encontro o Max a atravessar a estrada que vai do Museu da Resistência para o centro dele. Já sabia quem era o Max? Sabia de ter pesquisado e tentar perceber como é que era a cara dele. E então abordei-o na rua e digo-lhe: olha, Max, eu sou o Ricardo, gostava de fazer um filme e gostava de poder entrevistar. E ele: sim, já conheço o meu centro. E eu: não, então vamos ali, é só do outro lado da rua. Atravessei a rua com ele, chego lá e ele apresenta-me o Edi Pinto, que neste momento é o diretor do centro. Centro, exatamente. E o Cláudio Saagé, e eu fico assim a olhar para ele: peraí, mas eu já conheço te vi esta algum cara. lado, não é? E aí é que ele me disse: Globo Ecologia. Isso mesmo. O mundo é pequenino, não é? Mas, Ricardo, quando se chega a Timor-Leste e tu conheceste Manalu numa das viagens que lá fizeste, percebe-se que há um conjunto de pessoas que foram determinantes para a sobrevivência daquela nação. Nos períodos mais complicados e no que restou depois do período da invasão à Indonésia, com muitos órfãos, uma economia muito débil, pessoas em condições muito frágeis de vida, houve grandes figuras, se calhar é no pior do ser humano que encontramos as grandes figuras, que seguraram as pontas daquele que seria um país. É o caso da Manalu, que é retratada neste filme, que vamos também ver algumas imagens enquanto conversamos. Este filme que transforma também os grandes heróis, dá-lhes cara e dá-lhes nome. Pois, a Manalu é uma figura que é super conhecida em Timor-Leste, portanto, todo o país conhece a Manalu, mas fora de Timor-Leste não tem reconhecimento. Em 2018, ela venceu o prémio Ramon Magsaysay, nas Filipinas, mas é essa a grande penetração, digamos assim, em termos internacionais. Ela, de qualquer forma, é uma figura também bastante humilde e que mantém o seu recato, por isso também... Mas com grande inteligência. Aliás, só autorizou fazer o filme depois do Ricardo visitar todas as casas que ela tem espalhadas pelo país. Isso foi um problema, foi um desafio grande que ela me mandou. Foi
eu só pensava, como é que eu vou viajar num país onde as pessoas falam milhentas línguas, mas muito pouco português e muito pouco inglês. Portanto, como é que eu ia falar com as pessoas? Acabei por aprender a língua do ouvido O tetum? e conseguir ir safando. Se safando assim, né? Porque você safando com o teto né? E às vezes nem teto se Certo, fala. exatamente. Em alguns lugares nem teto falam. E o Ricardo passou por algumas experiências muito legais, assim. Uma foi... Chegou num lugar e ele tinha que voltar, ele não estava com carro, ele tinha chegado lá num transporte público, e o transporte não voltava mais. E não voltou mais por um dia, 2, 3, 4, Portanto, 5... ali ficou. E ficou. E aí você aprende que é assim. Na vida, tudo tem um tempo. O tempo de Timor é um tempo especial. É um tempo de reflexão, é um tempo calmo, tranquilo. E não adianta você se desesperar, entendeu? Não voltou, vamos esperar. Enquanto esperou, fez imagens belíssimas que estão no filme. Algumas das imagens belíssimas que estão nesse filme, ele fez... Por causa da espera. justamente por causa da espera. Portanto, a espera teve um bom motivo. 2 semanas. 2 semanas de espera. O Cláudio também esperou, certamente, para ter que ver tanto arquivo para fazer este seu filme, Os 30 anos do Massacre de Santa Cruz, um filme baseado nos direitos humanos, que será disponibilizado online entre hoje e amanhã, imediatamente antes da comemoração dos 12 anos, do 12 de novembro em Dili e do desaparecimento também do Max Stoll, um ano depois do desaparecimento, ou do momento em que são depositadas as cinzas do Max Stoll. Este é um filme que pretende não fazer esquecer aquela que é a história de um povo e que pode ainda ser repetida. O filme termina, aliás, com essa mensagem, que é a mensagem de uma sobrevivente, que ela diz claramente: eu não gostaria que isso nunca mais acontecesse. O que eu vi acontecer, essa senhora, ela levou 5 tiros, foi levada para o hospital de Lahane, onde ela dá essa entrevista, e lá no hospital não tiraram as balas dela. As balas ficaram dentro dela. Ela foi tirar as balas muito tempo depois, porque, enfim, costuraram e não tiraram as balas. E ela diz: eu não queria que isso acontecesse mais, porque ela viu dentro do hospital, e o próprio Max afirma no filme também, que ele sabe, e as pessoas contaram para ele, que as pessoas foram ao hospital em busca de socorro, ou foram levadas para o hospital e encontraram a morte. Sim. Porque lá também mataram as pessoas. E é preciso esse lado de esperança que o seu filme também transmite, que é de que esta situação não se pode voltar a repetir. E temos todos que aprender com os erros do passado da humanidade e conseguir, a partir daí, construir algo novo. Sei que também está a preparar uma exposição no Centro Audiovisual Max Stoll em Timor-Leste. Está a preparar uma exposição interativa, muito tecnológica também, sobre o nascimento da nação de Timor-Leste. A ideia é um bocadinho que quem visita a exposição possa ter um contacto direto com aquela que é a história do país. Essa exposição nasceu de uma conversa com o Ed Pinto, que é o nosso diretor executivo agora, que é um timorense de grande valor, uma pessoa que conhece profundamente o arquivo, foi o braço direito do Max desde a criação do centro, é um editor, é um excelente editor, é um excelente cinegrafista, cameraman, e o Ed tinha esse sonho. E aí eu falei: vamos transformar esse sonho em alguma coisa que seja realmente audiovisual. Vamos dar a chance das pessoas interagirem e as pessoas assistirem o que elas querem assistir. Certo. A gente vai dar em 3 movimentos diferentes, em 3 fases diferentes da exposição, a chance das pessoas buscarem no arquivo o que elas gostariam de ver. E na abertura da exposição, na primeira sala, nós vamos ter gente do país inteiro falando em todas as línguas do país, falando sobre a resistência, sobre a manutenção dos direitos humanos, sobre democracia, paz e liberdade. E é uma viagem que faz sentido ser feita por todos aqueles que visitem o centro. Esperemos que de vós venham mais projetos em conjunto. Os 2 filmes estão disponíveis para visualização, tanto Uma Casa que nos une como os 30 anos sobre a independência, sobre os direitos humanos, o filme do Cláudio, basta pesquisar por eles. Vale a pena serem vistos. São registros impressionantes sobre como nasceu um país depois de tantos anos da invasão indonésia. E aos 2, muito obrigado. Foi um gosto conversar convosco. Obrigado. Obrigado por ter estado esta noite. Obrigado. Vou convidar-vos a ficar com música. Sim.